Olha só que fundinho abençoado. Mais um culto na presença do Senhor. Queria primeiramente agradecer a oportunidade e a liderança dessa casa, aos pastores, da equipe do Forever Young, pastor Léo, pastora Gilai, que estão nos Estados Unidos, acredito que estejam assistindo a gente, pastor Eliton, honrar a vida de vocês, vocês são incríveis, né? Muito obrigado mesmo. Queria honrar cada um que está assistindo, a família da minha namorada, glória a Deus por vocês estarem assistindo, muito obrigado. A mãe da minha namorada é de aniversário hoje, parabéns, Deus abençoe sua vida. E muito obrigado por você estar compartilhando esse momento comigo, amém? Se eu pudesse hoje dar um tema para a mensagem, eu perguntaria para você o que te traz esperança, o que te move a se levantar todos os dias, o que faz você crer em dias melhores em meio ao caos. A gente está no meio de uma pandemia, e até mesmo às vezes antes dessa pandemia, antes de todo esse problema, talvez você já estava no meio de um furacão, talvez você já estava no meio de uma tempestade. Aí você está no meio de uma tempestade, que são os problemas normais do dia a dia, e de repente você se vê no meio de uma pandemia, e tudo que já estava ruim de repente piora, e tudo que já estava complicado de repente vai parar, vai cessar, e você já não tem para onde ir. E você se pergunta, mas o que vai me trazer esperança? O que vai me fazer dos meus dias melhores? No meio de todo esse caos, o que nós precisamos fazer para ter esperança? Para onde a gente vai? Como que a gente vai? E quando que a gente vai? O que a gente faz e o que a gente não faz? Uma coisa eu aprendi na minha vida, que tão importante é você saber o que você faz, é mais importante ainda você saber o que você não vai fazer. E eu buscando a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor durante a semana, eu já estava com algumas palavras na minha cabeça, e uma bateu muito forte. Essa palavra estava ontem o dia inteiro, e a pergunta que vinha no meu coração era: o que te traz esperança? O que te move? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da palavra, que está lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 em diante, amém, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Quem escreveu esse texto aqui foi um médico, foi Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E tão bom médico, pelo que a gente entende, né, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele também era um ótimo historiador, ele conseguiu pegar detalhes. Então imagine um médico falando de um milagre, imagine a ciência atestando o milagre, falando isso foi um milagre. É muito interessante. A gente vê alguns médicos que às vezes não gostam de assumir a existência de Deus, mas a gente tem na Bíblia um médico que escreveu um Evangelho, escreveu um livro de Atos. Glória a Deus por isso. E nessa passagem está escrito o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia, e gastaram tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a porta de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus perguntou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então, vendo que não conseguira passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Amém. Glória a Deus. É incrível. Eu olhando esse texto, analisando esse texto, buscando em Deus, é incrível como a grandiosidade de Jesus. Jesus, por ser Deus em formato de homem, ele não precisava perguntar quem tocou nele. Jesus, por ser Deus em formato de homem, ele não precisava parar para escutar a história da mulher. O mais incrível é que, se a gente estudar um pouquinho a história da época, uma mulher judia, quando ela estava tendo fluxo de sangue, ela não podia tocar em ninguém. Ela, após esse fluxo, ela tinha um período lá entre 7 e 40 dias, não vou saber exatamente, que ela não podia tocar em ninguém. Nesse período, ela tinha que ficar na dela.
qualquer um que ela tocasse, aquela pessoa automaticamente se tornaria impura. Agora, vamos analisar. Na nossa situação, a gente está enfermo há mais de 12 anos, a gente gasta tudo que a gente tem, a gente é totalmente excluído de uma sociedade extremamente opressiva, a gente não consegue montar nenhuma linha de raciocínio que nos leve a uma cura, porque tudo que eu tenho eu já gastei, meu emocional, eu já gastei meu psicológico, a única coisa que está me restando ali é o espiritual. Naquela época, para você fazer qualquer tipo de, para você ter qualquer tipo de cura, você tinha que ir até um profeta, você tinha que fazer um sacrifício, buscar, e não era tão fácil. Existia toda uma questão de usos e costumes, existia toda uma questão de hierarquia para você ter um acesso a Deus. E o mais importante aqui, que é a mulher de fluxo de sangue, que sofreu por 12 anos, é quem falou de Jesus para ela. O que ela ouviu sobre Jesus? Como ela entendeu que ela tocando em Jesus ela seria curada? Da onde veio tamanha fé? O que ela escutou que trouxe esperança para ela? Como essa mensagem que havia um Deus em formato de homem que estava passeando pela cidade, aquele homem, com certeza, se ela tocasse, curaria ela. Aqui é importante a gente entender que alguém falou para ela, olha, tem lá um homem que vai te curar. Alguém antes que ela conseguisse chegar a ponto de tocar Jesus, conseguiu falar para ela que ainda tinha esperança. Imagina você viver 12 anos totalmente excluído de uma sociedade, doente, fraco, sem poder fazer nada, sem poder contar com ninguém, porque ninguém queria tocar em você, porque se tocasse em você, automaticamente se tornaria impuro, e ninguém gostaria de ficar impuro. Então as pessoas já te olhavam tendo um preconceito, falavam assim, eu não posso tocar nessa pessoa, porque se eu tocar nessa pessoa, eu vou estar impura. E ninguém queria talvez ser nem amigo dela. E ela não podia tocar em ninguém. Agora imagina uma mulher judia olhar para um homem e falar assim, eu vou tocar nele. E com toda a cultura, toda a tradição, ela não poderia tocar em Jesus, porque se Jesus fosse homem e não fosse Deus, ele ficaria impuro. E Jesus, como sempre, quebrando todos os usos e costumes, quebrando tudo aquilo que limitava a visão humana, quando a mulher toca nele, automaticamente ela é curada. Tudo aquilo que ela escutou e tudo aquilo que trazia esperança, de repente foi testificado através de uma cura. Uma multidão estava em volta de Jesus. Jesus, pela sua grandeza, como eu já disse, ele não precisava ter perguntado. O segundo passo, se a gente observar no texto, após a cura física, é uma cura emocional. Se a gente analisar os nossos tempos hoje, um dos maiores maus que a gente tem é a questão de depressão. A depressão ela pode ser formada de várias maneiras, né? Uma falta de vitamina no cérebro, toda uma estrutura familiar destruída que te leva a gerar pensamentos, te leva a não ter mais felicidade, te leva a querer você ficar trancado num quarto e não querer sair mais desse lugar em momento nenhum. E te leva a ter pensamento de suicídio. Talvez essa mulher teve várias vezes pensamento de se matar porque ela não tinha mais esperança e nada mais trazia esperança para ela. E depois da cura física, vem a cura emocional. Porque Jesus, ele provocou ela de uma maneira que ela falasse. A gente vê que tão importante quando você ser curado fisicamente, é você ser curado psicologicamente, espiritualmente. É você entender que quando você fala, que quando você desabafa para Deus, quando você desabafa para os santos dele, na casa dele, a cura psicológica também vem. O Senhor ele não restaurou só um corpo físico, ele restaurou um corpo por completo, ele restaurou o corpo físico, emocional e espiritual. Para que ela tivesse, a partir daquele momento, depois de 12 anos, tendo um fluxo de sangue, ela pudesse ter uma vida normal e não ficasse se lembrando do seu passado. Não ficasse presa àquilo que lhe fazia mal.
Jesus, ele trouxe uma cura por completo, porque quando ele vem, ele traz esperança, e quando ele traz esperança, ele traz a cura, ele não traz uma cura só física. Quando Jesus faz, ele faz para te dar paz, ele faz para isso cessar e não acabar mais. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus conhece cada neurônio que funciona dentro do nosso cérebro, ele conhece cada célula do nosso corpo, ele conhece as veias, conhece as artérias, ele conhece cada órgão. Tudo isso porque ele fez. Ele formou. Em Gênesis, na criação do mundo, o Senhor, em tudo que ele faz, ele declara. Ele declarando, ele nos mostra o poder da palavra. Ele fala que haja luz, e houve luz. Que haja uma expansão entre o céu e a terra, e houve uma expansão. Que haja isso, e houve. Que haja aquilo, e houve. E no último momento, ele pega, se assenta e forma um homem com suas próprias mãos. Duas lições eu consigo tirar do início do texto de Gênesis. Uma que a gente tem que declarar, e a segunda é que a gente tem que ter atitude. Nós declaramos, mas nós temos que ter atitude. E quando nós temos atitude com a mulher do fluxo de sangue, que independente do que causava para ela toda a doença, todo esse transtorno, o Senhor veio e fez um milagre e curou ela por completo. É incrível como o Senhor trabalha. Nós, como somos mortais, limitados de conhecimento, nós, por mais que nós lemos e relemos, talvez passe algumas coisas despercebidas, e nós não entendemos o agir do Senhor. E por mais que a gente estude toda a teologia, toda a física, toda a ciência, a gente nunca vai entender porque ele é ilimitado. A única coisa que a gente tem que entender é que ele é o que nos traz esperança. É que ele é o que nos move. Não importa a economia nacional ou mundial, não importa o que essa pandemia está fazendo, o que importa é o que te traz esperança. O que importa é quem você serve, como você serve e quando você serve. A gente entendendo toda a nossa situação, a gente não tem só que agir como a mulher do fluxo de sangue, mas nós temos que agir também como uma pessoa que pregou o evangelho para a mulher do fluxo de sangue, talvez de uma forma consciente ou inconsciente. Porque além de nós termos já a esperança, nós temos que pregar essa esperança para quem está à nossa volta. Nós temos que estar atento às pessoas, e sempre que a gente vê alguém aflito, a gente tem que demonstrar que a gente tem a esperança, a nossa esperança é Cristo, para que essa pessoa tenha a esperança também. O Senhor em tudo, ele é maravilhoso. Hoje eu estava pela manhã no culto na igreja da minha namorada, e eu escutei um testemunho de um pessoal que estava evangelizando, né, falando de Deus, tocando louvor, fora no hospital. Estava tendo lá a cirurgia de uma criança. Eles estavam ali pregando o evangelho e eles estavam com medo do que poderia acontecer se alguém pudesse passar e tirar eles dali e eles não pudessem fazer o que eles estavam fazendo. E eles estavam ali com medo, o segurança começou a passar. Eles falaram, a gente fica, vai, não fica. De repente, alguém vai conversar com eles e fala assim, ó, bem mais perto. As pessoas do hospital autorizaram eles a chegar mais perto e pregar o evangelho e fazer a obra da maneira que eles estavam fazendo. E aquilo falou comigo de uma maneira profunda. Porque ali, dentro daquele hospital, havia pessoas que queriam ouvir sobre a esperança, ouvir de um Jesus que traz esperança. Eu estava ali e falei, Senhor, às vezes a gente se limita pelo nosso medo. A gente se limita por medo de levar um não, por medo talvez de ser expulso de algum lugar por estar pregando o evangelho. Mas não importa o não que a gente tem. O que importa é o sim que a gente pode ganhar pregando a palavra do Senhor. É isso que importa. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que eles vão falar, não importa. O que importa é o que Cristo pensa de nós, como Ele pensa. O que importa é como nós fazemos, quando nós fazemos. O que importa é o nosso caráter, o que nós somos quando não tem ninguém olhando. Eu olhei, escutei o testemunho e falei, Senhor, independente de quanto eu estude teologia, física, ciência, talvez em tudo que o Senhor me ensinou eu não aprendi ainda, que o Senhor é simplista, que o Senhor é um Deus que ensinou, mas o Senhor também teve atitude. O Senhor também nos ensinou a fazer, a buscar, a caminhar e a não ter medo do que acontecia. Se a gente analisar a história de Paulo,
No livro de Atos, Paulo, ele estava lá enquanto o Estevão estava sendo apedrejado. Ali ele tomou amor por perseguir os cristãos da época. E quando Deus chama Paulo para servir o ministério, Deus fala pro profeta que vai buscar Paulo, fala assim, ó, busca esse homem que está na rua direita lá, na esquerda lá, porque eu escolhi ele para sofrer em meu nome. E analisando a história de Paulo, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele caiu de um muro. Em tudo ele ia lá e perguntava assim, como é que foi lá? Foi incrível, eu ganhei várias almas, eu fiz isso, eu preguei aquilo, eu fui preso, mas o nome do Senhor reinou aonde eu pisei. Aonde eu estava, o nome do Senhor reinava, independente do que acontecia. Em tudo ele procurava sabedoria. Quando ele foi lá para a Grécia, para Roma lá, e ele chegou e viu todos os santos, ele não saiu acusando ninguém não. Ele chegou, foi lá, esse aqui, que santo que é isso aqui, que Deus que é isso aqui? Esse aqui é o Deus X, esse é o Deus Y. Chegou, viu um espaço em aberto. Ele falou, e aqui? Aqui é o Deus desconhecido. Ali ele achou a oportunidade de pregar o evangelho, com estratégia vindo do céu e sabedoria, sem medo de levar um não, e sem medo do que poderia acontecer. Ele já estava acostumado. A carne dele, para ele, talvez já não tinha mais valor. Ele fala assim, se eu apanhar, se eu morrer, o que importa aconteça, o que importa é que o evangelho se propague. O que importa é que as pessoas conheçam a Cristo. O que importa é que o reino aconteça. Eu e minha namorada, a gente conversa muito sobre história, sobre Paulo. E eu não quero ser herege, mas eu analisando o texto que Paulo fala, que ele entregou a fé, o que me dá a entender que fala assim, ó, Senhor, eu poderia ficar um pouquinho mais aqui, ó, mas tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Em toda a nossa jornada, quando chegar no nosso último dia, que a gente possa falar como Paulo falou. Senhor, tudo que eu podia fazer, todas as almas que eu podia ganhar, tudo que eu tinha que sofrer, eu já sofri. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de servir o seu santo nome. E me espera aí que eu quero subir com o Senhor. Para mim já deu. Eu analisando, eu consigo ver Paulo, independente do que acontecia, ele entendendo o que trazia esperança para ele. Ele podia estar em qualquer lugar, mas o que trazia esperança era Cristo. O que trazia esperança para a mulher do fluxo de sangue era Cristo. O que fez ela quebrar vários paradigmas e tocar numa pessoa que ela não podia tocar e ter atitude, era o que lhe trazia esperança. Fraca, doente, sem ter para onde ir, sem ter com quem falar. Tudo que ela tinha aqui me dá a entender que ela era uma mulher de bens, e tudo que ela tinha ela vendeu para tentar se curar. E quem escreve essa história não é ninguém menos que um médico, uma pessoa para a época extremamente estudada. E o Senhor vem e cura. Eu consigo entender em toda a palavra, em tudo que eu leio, em tudo que eu busco. Se eu pudesse resumir em amor, resumir em atitude, resumir em graça. O pastor, ele sempre fala que em tudo que a gente lê na nossa palavra, na Bíblia, a gente tem que ver Jesus. E hoje, quando eu vou ler a palavra, eu falo, Senhor, onde é que o Senhor está nesse negócio aqui? Eu quero ver a tua presença, eu quero ver o Senhor aqui. Aonde que o Senhor está? Me revela. A palavra fala que se a gente buscar, Ele vai revelar coisas grandes. Então, Senhor, me revela coisas grandes, porque eu quero entender. Não porque eu quero ser grande, Deus, mas porque grande é o Senhor, eu tenho que diminuir, o Senhor crescer. Eu quero só entender, Deus, porque quanto mais sabedoria, mais conhecimento eu tiver, Senhor, eu consigo ter mais estratégia para chegar no coração das pessoas e pregar seu evangelho. E quando nenhum conhecimento me trazer essa estratégia, eu sei que o teu Espírito Santo vai me trazer sabedoria e vai fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Porque não importa o que eu queira fazer, o que importa é o que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer fazer e quando o Senhor quer fazer. Deus, ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Analisando o texto de Mateus 6,33, que fala ali sobre as preocupações do mundo, ele conclui falando assim, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Um pouco antes ele fala assim, ó, tá vendo o passarinho lá? Ele se preocupa com comida? Não. Tá vendo a flor do campo? Nem Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como lírio. E no final ele fala, ó, buscai a mim. O que importa sou eu. O que te traz esperança tem que ser eu. Não é Sérgio Moro, não é Bolsonaro, não é Guedes, não é Cristo. O que vai te mover em meio a uma pandemia, em meio a uma crise econômica é Cristo. Se você buscar primeiramente a Ele, o reino dEle, a justiça dEle, você não vai precisar se preocupar com nada. Você está tendo a sua atitude que é buscar Ele.
O resto ele vai direcionar. Ele vai falar assim, vai para a rua esquerda, vai lá para a rua direita, e lá vai ter o resultado da sua busca. Lá vai acontecer. Porque em tudo você entrega seus caminhos a mim. Se você está entregando seus caminhos a mim, e entendendo a minha palavra com amor, simplicidade, as coisas vão fluir, porque é a forma que eu quero. Não importa como se mova o mundo. O Senhor ele parou o sol para alguém ganhar uma guerra. O Senhor ele pode fazer tudo. Sabe quem limita Deus? Você já parou para perguntar quem tem limitado Deus na sua vida? Talvez seja o medo. Talvez seja a matéria no jornal. Talvez seja a declaração de um político na TV. E Deus é tão maior que isso. Ele é tão mais amoroso que isso. Ele nos dá a graça. O amor do Senhor nos constrange a mudar todos os dias e evoluir todos os dias. O amor do Senhor nos traz esperança todos os dias. Basta a gente saber nos posicionar. Basta nós sabermos para onde nós estamos indo. A gente tem vindo à igreja, e eu acho que nunca a gente deu tanto valor para a igreja como nos dias de hoje, onde a gente é extremamente limitado de estar na casa do Senhor. Se continuar assim, logo a gente vai ter que dar um jeito de vir escondido para louvar a Deus. E nos tempos das vacas gordas, que a gente podia estar aqui todos os dias adorando, buscando todos os dias, a gente se acomodou. A gente ia quando dava, fazia como dava. Nós não entendemos a liberdade que a gente tinha de estar na presença do Senhor adorando e agradecendo o nome dele. A gente não conseguiu entender que tudo que a gente faz para a obra é para Deus. E a gente está experimentando talvez um pouquinho que outros países experimentam. Aquele país totalitário, onde você não pode nem andar com uma página da Bíblia, onde você não pode pregar o Evangelho, onde você não pode cantar um louvor. Ainda assim, limitados de buscar o Senhor, nós temos liberdade. Dói a gente não poder ver a casa cheia. Dói a gente não poder vir num culto normal de domingo, adorar o Senhor, agradecer ao Senhor e depois fazer um churrasco. Dói a gente não poder vir numa quinta-feira. Dói. Se está doendo esse pouquinho aqui, pega essa dor, você fazer dela uma grande aflição, faz dela um aprendizado. E para quando tudo normalizar, que nós venhamos a entender o quão bom e agradável é estar na presença do Senhor. O quão bom e agradável é estar aqui, honrando a obra com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, honrando a obra com o trabalho voluntário, honrando a obra com amor, com graça, entendendo e aprendendo do Senhor todos os dias, buscando entendimento nele, buscando paz nele, buscando estar no centro da vontade dele, buscando entender cada dia o que ele quer de nós. Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós temos um caminho a ser seguido na presença do Senhor. Nós temos que entender isso e aproveitar os dias bons, os dias que a gente pode louvar, buscar, para que a gente entenda com mais facilidade, porque talvez a próxima parada da igreja não seja por causa de uma pandemia, mas pode ser por causa de uma lei, pode ser por causa de um decreto, pode ser por algo do governo, algo que trava a igreja, pode ser que seja os últimos dias, pode ser que seja por causa de uma praga muito mais forte. Então nós ainda temos tempo de entender que o que nos traz esperança, que o que faz a gente caminhar, o que faz a gente vir aqui é Cristo, a palavra dele, o amor dele, a graça dele, é aquilo que ele faz. O que faz a gente se mover, o que faz um pastor acordar 3 horas da manhã para atender um problema familiar, às vezes por causa de um Yakult, é o amor a Deus, é o amor à obra. O que faz pessoas não terem descanso, estar aqui buscando e adorando, é amor a ele. E nós temos que valorizar cada segundo disso. Não importa o que aconteça. Eu não estou conseguindo nem acompanhar meu esboço. Deus tem me direcionado para isso. Amém. Deus está falando com você. Mas valoriza cada segundo. Valoriza cada minuto disso. Amanhã talvez as igrejas fechem de vez. E
para onde que a gente vai? Como que a gente vai? A gente vai ter que voltar igual antigamente, nos tempos da igreja primitiva, onde a gente tinha que se esconder, como isso acontece ainda hoje em alguns países, como Coreia do Norte, onde se você for pego pregando o evangelho, você morre. O que tem que nos trazer esperança? O que tem que nos mover é a graça do Senhor. Ele morreu numa cruz e nos trouxe a graça dele, não para que nos dá uma carta branca de pecado, aonde a gente consiga, onde a gente possa fazer o que a gente quer. Não, é para que a gente entenda que tudo que a gente vai fazer para ele tem que ser com amor. O amor dele nos constrange a se movimentar por amor. E ele nos constrange a estar aqui, a estar buscando, a estar correndo risco de ficar doente, a estar passando pela cidade, talvez às vezes sem máscara, porque a gente esquece, né? Normal. Mas para buscar e adorar o santo nome dele. O Senhor é maravilhoso. Quando Moisés ele estava na frente do Mar Vermelho e ele estava com o povo de Israel, ele falou: Deus, ele foi orar, falou: Deus, e aí, e agora? O que eu faço? Como que eu faço? O que vai acontecer? Queria pedir para o grupo de louvor para se posicionar, por favor. E o Senhor falou assim: ó, diga ao povo que marche. Naquele momento, o mar não tinha se aberto ainda. Naquele momento tinha um povo, que se a gente acompanhar no Velho Testamento, foi em todos os momentos desconfiava do Senhor. Em todos os momentos eles não sabiam o que fazer. E o Senhor ele fica com uma palavra que ele fala assim: ó, marche. Marcha. A partir do momento que Moisés se posicionou e começou a marchar com o povo, o mar se abriu. E pensando no que nos traz esperança, não importa o que está acontecendo. O que importa é que nós temos que entender quem somos em Cristo. Nós temos que entender a nossa identidade e marchar. Marchar. Muitas pessoas estão nos olhando, nos observando para ver a imagem que estamos passando. E nós temos que ser a imagem que passa a esperança. Assim como a mulher do fluxo de sangue viu alguém, escutou de alguém que existia uma esperança, nós temos que levar para este mundo, nos tempos de crise, a esperança. Nós temos que levar o amor, nós temos que levar a graça. As pessoas têm que ver nos cristãos um ponto de paz. Um ponto onde ele olha e fala assim: eu quero ser como o Mateus, eu quero ser como o pastor Eliton, eu quero ser como o Johnny, porque ele está no caminho que traz esperança. O que nos traz esperança? Aleluia, tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo. Tu és santo, digno. Então, reflita, pense e entenda que o que vai lhe trazer esperança não é nada que está acontecendo na pandemia, e não é nada que está acontecendo na economia, mas o que vai lhe trazer esperança, o que vai lhe trazer paz, é a graça do Senhor. Ele tem que ser tudo para você. Ele tem que ser o seu primeiro pensar na manhã. Ele tem que ser todos os seus pensamentos. Você tem que buscar Ele com todo o seu amor. Não importa o que aconteça, você tem que estar em paz e entender que Ele é seu universo. Você tem que entender que Ele é o que te traz esperança, que Ele é o que te movimenta. A partir do momento que você entender isso, as coisas vão fluir conforme a vontade dEle. Aleluia, amém. Que sejas meu universo, eu quero dar-te só o tempo dos meus dias. Quero dar-te só um dia da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo.